Olá pessoal, Competência e Treinamentos retorna com o curso Português Neurolinguístico para que você seja um relator extraordinário com base na programação neurolinguística. Tornamos com o módulo 5, que trata de análise textual. Vamos repassar a trilha do conhecimento. No módulo 1, vimos psicolinguística textual. No 2, fundamentos da produção textual. 3, retórica textual. No 4, redação corporativa e jurídica. Isso para você ser um bom escritor. E agora no 5 vamos falar de análise textual, né? Com enfoque no leitor. Vamos iniciar aqui com uma obra de arte, uma reflexão, uma obra de Pablo Picasso, que é uma verdadeira revolução para o realismo, com base no cubismo, nas dimensões, né, nos panos de fundo. Ele traz aqui uma obra que é Natureza Morta com Crânio de Touros. E nesse crânio ele passa, né, o medo, a sensação de impotência. Em contraste, ele traz uma alegoria com cores fortes, né, para dar vida ali com essa questão das dimensões. E é nisso que a gente traz para a análise relatorial, a primeira, segunda e terceira dimensão desse cubismo, para a gente ir ganhando, né, desempenho e gerar essa competência aí em português neurolinguístico. O leitor quer se tornar um analista textual? Então tem que ter esses olhos da compreensão e interpretação. Vamos iniciar com neuropersuasão. Hemisfério esquerdo, ele fala da estratégia, é onde a gente tem a mente consciente, a criticidade. E no hemisfério direito, a gente tem o estado emocional, que está ligado à mente inconsciente e à criatividade. Ao usar o esquerdo e o direito, a gente tem a sinergia mental. No esquerdo, nós temos a dissociação, é onde está a compreensão. E a gente observa isso no texto explícito. Já no direito, a gente tem a associação, é onde está a interpretação. E a gente retira isso do texto implícito. No hemisfério esquerdo, nós temos a ligação sequencial, onde a gente entra com uma técnica de hermenêutica tida como método tópico problemático, partindo do fato, e a gente baseia em documento analógico ou físico. Já no direito, a gente tem uma ligação simultânea, é onde a gente entra com o método hermenêutico concretizador, partindo da norma. E aqui a gente também associa atualmente com documentos digital. A análise no hemisfério esquerdo é pautada no behavior, comportamento, e ela vai do específico para o geral. Já no hemisfério direito, a gente trabalha com síntese, a gente trabalha com a visão gestaltiana, ok? E parte do geral para o específico. Conta bancária cognitiva. A sua mente é como se fosse um banco, né? Na qual você faz depósitos, vou chamar de investimentos em conhecimento, para futuramente você fazer saques. E eu vou levantar aqui com uma pergunta que é gastos com competências, ok? Vamos falar aqui, ó, da técnica da PNL chamada Role. Aqui nós temos os canais de percepção, visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso vai gerar representações internas, vindas do mundo externo, aliada a essa mente, né, interna, esse processamento. Isso vai dar as experiências. É aqui que está a orientação do analista. Essa orientação, ela vai fazer uma ligação, né, com representações particulares, que é o histórico de vida desse analista. Ali vai ter a influência dos avós, a influência dos pais, a influência da escola, a influência dos livros e até a influência da televisão. Isso vai gerar o efeito, que é o comportamento desse analista, né? O modo de ver, perceber, o modo de falar e o modo de escrever. Ok? Vamos destacar do role o L, que fala da ligação. Como a percepção determina a maneira de ver as situações. Nós temos aqui, né, a mente e nós temos aqui um filtro. Num primeiro nível, nós temos os programas mentais ou condicionamentos neuroassociativos, né? Que é essa influência aqui, ó, psíquica.
Em outro nível, nós temos aqui, ó, os valores, que é a influência genética dos pais. Em um outro nível, nós temos aqui crenças ou paradigmas ou mindsets, né? Uma influência aqui, ó, da escola, das instituições que a gente frequenta, igreja. Em outro nível, nós temos aqui, ó, as memórias. E aqui destaco, né, os livros. Um alerta: cuidado com a avaliação superficial, sem a prévia neutralização mental. Isso pode prejudicar, né, uma análise textual. Paradigma. Vamos destacar isso aqui nesse aspecto da ligação. Isso vai gerar inteligência analítica. Paradigma. Você questiona a exatidão do seu paradigma? O que? Paradigma é um modelo, teoria, percepção, pressuposto ou padrão de referência. Como? É a maneira como vemos o mundo em termos de percepção, compreensão e interpretação. Por quê? Porque ele é a explicação parcial do território. Parcial. Um outro porquê são pressupostos subjetivos do analista. Esse vale-se de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido do texto. Vai aqui formar essa possível integridade mental do analista. Paradigma. Uma frase: quem é bom com martelo acha que tudo é prego. É de Abraham Maslow. E ele fala aqui, ó, do mindset, ou paradigma fixo. Mudança de paradigma. Nos conduzem de uma visão de mundo para outra. É saber olhar para o outro lado da rua, por exemplo. Então, o que? Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos. Se você é um promotor, se você é um juiz, um desembargador, um auditor, ok? Como? Nossos paradigmas, corretos ou incorretos, são a fonte de nossos comportamentos e, portanto, de nosso relacionamento com os outros. Por quê? Paradigmas são inseparáveis do caráter, comportamento histórico. Outro porquê: pressupostos objetivos. O analista atua como mediador entre a norma e o fato, tendo como pano de fundo a realidade social, fazendo um exercício de hermenêutica. E aqui a gente vai construir uma integridade mental. Outra reflexão: é impossível para nós quebrar a lei. No máximo, quebramos a nós mesmos contra a lei. Cecil de Melo. Paradigma correto. Baseado em princípios, nós temos a mente que tem aqui o seu mapa de mundo. E no aspecto 1 nós temos a imparcialidade, que é a noção de justiça e equidade. E aqui nós temos, em segundo aspecto, a integridade e honestidade, que é o histórico de trabalhos. No 3, dignidade humana, respeito ao leitor. No 4, o crescimento potencial, ou mindset de crescimento. No 5, os princípios, esses sim são o território. Quando valorizamos os princípios corretos, temos a verdade. E no 6 é a questão pessoal. Quanto mais nossos paradigmas ou valores estão próximos aos bons princípios, mais precisos e funcionais eles serão. Dimensões da percepção. Como aumentar a imparcialidade na análise? Aqui a gente volta para aquelas 3 dimensões, que é a arte inicial do cubismo, né? E numa primeira nós temos o meu ponto de vista, um pedido ali. E em segunda posição nós temos aqui o ponto de vista do outro, que vem a contestar. E em uma terceira posição, o ponto de vista do observador. Esse observador ele tem uma responsabilidade de manter a imparcialidade. E para isso ele pode usar uma técnica da psicologia chamada de dissociação. É uma capacidade de se distanciar dos fatos e tomar uma decisão imparcial. Pensamento. Como conquistar um novo nível?
Um novo estágio de pensamento, um nível mais profundo, um paradigma baseado nos princípios que descreve exatamente o território efetivo da existência e das interações humanas. Como exemplo aqui, no Mindset Personalidade de Integridade, se você pretende conquistar a confiança das pessoas, seja mais confiável. Vamos falar agora de metamodelo de linguagem. Iniciando aqui com metamodelo. Compreender a estrutura da linguagem. Nós temos aqui, o símbolo do curso Português Neurolinguístico. E temos aqui um texto. O metamodelo é um conjunto de padrões de linguagem que conecta a escrita com o pensamento para clarificar significados. E com a mente humana, expressa conceitos, ideias e pensamentos, podem ser expressos através de uma variedade de expressões linguísticas. E temos o processo de derivação, envolve uma série de transformações capazes de converter pensamentos em frases. Aqui nós temos um filtro, que são transformações que agem como esse filtro, no qual ocorrem generalizações, omissões e distorções. E gera um alerta. Durante essa derivação, esse resgate do pensamento para escrever ou para analisar, uma informação ela necessariamente é perdida ou distorcida, ok? Então vamos falar de linguagem. Qual a sua estrutura? Então nós temos uma estrutura superficial, não é tão clara, e uma estrutura profunda. Tem embasamento essa. Aí nós temos aqui a transderivação. É colocar conhecimento na mente. Para em um momento futuro, nós gerarmos um resgate. Nesse resgate tem-se um risco. O risco da generalização do pensamento, estender para alguma situação a qual não se aplica. A omissão, não se aplicar em um fato ou uma situação em que se aplica. E a distorção, que é um erro de direção, ok? Por exemplo, errar o destinatário ali de alguma norma. Esse alerta, ele ocorre nessa derivação de pensamentos para um ato, para escrever ou para uma análise, ok? Vamos iniciar aqui com a generalização. Quanto isso estende? Nós temos aqui um iceberg, com a lacuna e um exemplo aqui, um trecho. Todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva. Então, é uma oração, ok? E aqui nessa oração tem uma palavra que estende muito, que generaliza demais. É um pronome. Onde é que se encontra? No todos. Aí eu te volto à reflexão. É todos mesmo que essa norma se aplica? Ok? Então, dado um texto, vamos para aqui um case e trazer o contexto. Ok? É um documento ali e um caso no qual, a gente realizou um trabalho sobre esse caso. O contexto é um pedido de inscrição no quadro de advogados por um auditor do Poder Executivo Federal, que é um órgão da administração direta. O texto é o quê? O indeferimento do pedido. E os princípios, a norma está ali no artigo 28, inciso 2 e 3 do Estatuto da OAB. O artigo 28 diz que a advocacia é incompatível, inciso 2, aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas. Aí depois ele vai lá e fala, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Pessoal, tamanho é o efeito desse todos que esse dispositivo ele foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade e gerou uma exceção aí em relação a quem atua na justiça eleitoral. Esse termo todos ele não tem essa valia atualmente, ele perdeu esse valor, essa generalização. E no inciso 3, ele também diz aqui, a ocupância de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Ok? Isso aqui é a norma. Como aconteceu no case?
Nós temos aqui, ó, dois institutos. A incompatibilidade, ela determina a proibição total, como se estivesse expulso, não pode jogar. E nós temos também aqui, ó, o impedimento, que é uma proibição parcial do exercício da advocacia. Aquela jogada você não pode fazer, mas para outras jogadas você pode fazer. E no artigo 30, na interpretação conjunta, ele diz que são impedidos de exercer advocacia. Inciso 1, os servidores da administração direta contra a fazenda pública que os remunere. E isso é o caso. É um servidor, né, de um órgão, de um ministério da administração direta do Poder Executivo Federal contra a fazenda pública, no caso a União, ele não pode. Mas contra o Estado, o município, algumas outras áreas do direito, ele está livre para advogar. Então falamos de generalização, agora vamos tratar da omissão. O que especificamente? Aí nós temos aqui nessa lacuna entre esse pensamento superficial e esse pensamento profundo. Aqui eu vou colocar um texto. O tribunal entendeu pela ilegalidade. Em qual ponto você omitiu ali, né, essa especificidade de qual órgão do tribunal? Então o tribunal é um termo muito amplo, que pode ser o pleno, pode ser uma câmara, pode ser o órgão especial, ok? Agora, distorção. Para onde foi direcionado? Aqui nós temos, né, essa lacuna aqui, nessa conversão do pensamento, nessa derivação, e é um exemplo que já foi tratado no outro módulo. A equipe de consultores observou a plantação de alfaces, tomates, ovos e feijões. Qual é a incoerência desse texto? A incoerência está em ovos, porque ovos não são plantados, ovos são produzidos, ok? Uma análise de respeito. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta os tropeços do forte ou onde poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está desconfigurada pela poeira, pelo suor e pelo sangue, que luta com valentia, erra, decepciona repetidas vezes, porque não há esforços sem erros e percalços, mas que na verdade prospera em seus atos, conhece grande entusiasmo, grande devoção e se dedica a uma causa que vale a pena, que conhece o triunfo das grandes conquistas no final e, no pior caso, se fracassar, pelo menos fracassa enquanto ousa com grandeza, para que seu lugar jamais possa estar com almas frias e tímidas, que não conheceram vitória nem derrota. Essa frase é Theodore Roosevelt, ok? Pessoal, essa frase ela vem nesse contexto do nosso curso. Escrever, não ter medo de errar, porque o mérito é de quem está fazendo. Independente do julgamento, né, que o analista possa ter, e esse é um alerta para o analista, respeitar esse esforço. Isso chama análise de respeito, uma análise empática. Estamos chegando aqui ao final do nosso curso, né? Vou apresentar uma rápida revisão. Então aqui tem o eixo que está os módulos, e no módulo 1 nós falamos de um filtro da psicolinguística, com princípios da programação neurolinguística aplicada ao texto. E evoluímos aqui em 20% do conhecimento. E no módulo 2, falamos ali de fundamentos da produção textual, os elementos informacionais, ok? E aqui nós evoluímos em 40% do curso. E no módulo 3, falamos de retórica, a capacidade de convencer o leitor. E aqui nós evoluímos em 60% do curso. E no módulo 4, falamos de redação corporativa, que é aplicar essas técnicas para agregar valor a um documento, gerando confiança nessa instituição. E aqui nós ganhamos em 80%, né, do curso. Esses 4 primeiros módulos, ele fala do bom escrever. E o último módulo, ele fala assim, né, do bom ler, que é a análise textual, o leitor ou o revisor, ok? Então, enfim, aqui eu me despeço, até o próximo treinamento, certo? Deixar aqui o meu bye bye, e eu agradeço, né, por trilharmos juntamente esses conhecimentos sobre escrita baseada na neurolinguística. Foi uma honra, nos vemos em outro treinamento. Um grande abraço do seu instrutor, Sávio Nascimento. Até mais.